Boa noite, Brasil. Boa noite, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. Boa noite, Brasil. Carlos aqui da Taniguchi Relógios. Se você está me escutando por aí, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Eu estava conversando com algumas pessoas por aí e nós estávamos falando justamente do reposicionamento que a Oriente tem feito no mundo inteiro, inclusive não só do reposicionamento que ela tem, mas também a reestruturação dos seus produtos, tá? Então vamos lá, hoje o tema é o que é que a Epson está fazendo diferente dentro dos relógios da Oriente, isso mesmo. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece a Epson é o braço tecnológico, tá? É o braço tecnológico da Seiko. Isso mesmo, a Seiko, já contei isso várias e várias vezes durante algumas lives por aí. A Seiko ela faz parte de um conglomerado, tá? A Seiko tem a Seiko Holdings e ela é dividida em S2 e Epson, certo? E a Epson, desde o começo do século, em 2001 ou 2003, se não me falha a memória, começa a investir em cima da Oriente para adquirir a Oriente. E em 2009, finalmente, ela consegue comprar então a parte da Oriente, então ficando majoritária dentro da Oriente, certo? E o que isso vai mudar? Primeiramente, em questão de know-how, como é que eu vou dizer, de tecnologia, de acabamentos, de calibres e tudo mais, a Seiko é muito mais avançada nesse sentido que a Oriente, porque a Seiko ela tinha capital justamente para investir, porque ela não ficou só mantendo em cima dos automáticos, ela também abriu o braço tecnológico, com a Epson abriu várias empresas, né? No caso os relógios, os calibres quartos e tudo mais, então ela invadiu o mundo inteiro. Já a Oriente ela basicamente focou nos relógios automáticos e quase por pouco aqui no Brasil, quase por pouco ela acaba não fechando as portas. E para quem conhece a Oriente aqui no Brasil, quando a gente está falando de reposicionamento mundial, a gente está falando de reposicionamento mundial de relógios automáticos, tá? Visto que os relógios quartzo que são vendidos no Brasil, eles são revendidos somente dentro do Brasil. Lá fora, provavelmente você não vai encontrar esses relógios quartzo que são vendidos aqui no Brasil, da Oriente. Então, quando a gente fala em relógio automático da Oriente, geralmente a pessoa lembra desses reloginhos aqui, tá? Os relógios 3 estrelas Oriente, tá? E é uma questão assim bem difícil de dizer, porque para quem sabe, para quem conhece de relógio, isso aqui foi sempre o mais do mesmo que a Oriente produziu no Brasil. Por todos esses 40 anos que a Oriente está no Brasil, eles sempre produziram o Oriente 3 estrelas. E assim, não havia uma inovação, havia uma diferenciação de caixa, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas era a mesma coisa, era o mesmo do sempre, né? O relógio calibre 469, tá? Um relógio automático, uma pulseira de aço, um calibre super confiável e tudo mais. O único problema é que era sempre o mais do mesmo e acabou essa mesmice com aquelas as três estrelinhas, né? Design, preço e qualidade, né? Então esses três itens foram seguidos. O único problema é que não havia diferenciação de produtos. Então você tinha eles ao invés da Oriente estar brigando ali com um patamar acima, eles simplesmente trouxeram um relógio automático para brigar no patamar de um relógio quartzo. Então eles baratearam muito os relógios automáticos aqui no Brasil, fazendo com que os relógios quartzo conseguissem ocupar praticamente todo o mercado brasileiro, tá? Mas assim, como eu já disse para vocês, em 2001 a 2003 a Epson começa a invadir a Oriente, e isso já começa a refletir também um pouquinho no Brasil, porque nós temos ali em 2005, 2006 ali as entradas das linhas Ciatec, Flytec, Speedtec. Essas linhas começam a nascer no Brasil, trazendo de volta uma nova postura da Oriente do Brasil também, certo? E em 2009, depois da compra da Epson, da Oriente pela Epson, certo? A compra que a gente diz porque ela tornou-se majoritária dentro da Oriente. Então, o que acontece agora? O que acontece agora é que
a Epson podendo mandar por cima de tudo, então ela começa a aposentar o calibre 469. Tanto é que nos Estados Unidos, nos outros países ali, o 469 praticamente acabou, encerrou, tá? O Brasil ainda acho que é um dos últimos lugares que ainda produzem relógios com calibre 469. Então eles começam a tirar o calibre 469 e agora sim apostando no calibre, em calibres diferentes. Então eles reformulam os calibres da Oriente. Então agora trazendo para eles agora o F49, o F67, o F69, que são calibres diferenciados agora, reestruturados pelo patamar que a Epson queria. Tá? Porque a Epson trouxe ela justamente porque o grande rival da Epson, mundialmente falando, é a própria Seiko. Então, como eu já contei várias e várias vezes, a própria S2 com a Epson existe uma rivalidade muito grande e a Epson não possuía um calibre automático para chamar de seu. Enquanto a S2 tinha o 4R, o 6R que eles estão desenvolvendo lá, a Epson não tinha. Então eles trouxeram o Oriente justamente para suprir esse lado, visto que o crescente mercado de relógios automáticos tem crescido muito, tá? Crescido muito mesmo. Nesses últimos 20 anos, os relógios automáticos têm invadido muito o mercado brasileiro, não só o mercado brasileiro, mas o mercado mundial. E a Epson precisava desse calibre. Então eles aposentam agora o 469 e começam a trazer o F49, F67 e o F69, justamente para poder equiparar então já com os calibres 4R. Tá? É lógico que o F49 ainda continua parecido com o calibre 7S ou 469, mas o calibre F67 e o F69 já tem o patamar do 4R. Outra coisa interessante, tá? É que com a chegada da Epson, então a gente começa a perceber também uma diferenciação de postura também aqui nos modelos brasileiros, como no caso, por exemplo, do modelo Poseidon. Esse laranja aí é um modelinho que eles lançaram, por exemplo, em 2014, 2013, 2014, agora não me falha a memória um pouquinho. Mas você vê que o acabamento dele é diferente do acabamento do que está logo acima ali, aquele azul ali, que é o Poseidon geração 2, que foi produzido em 2019, já no embalo da Epson. E agora com mais ainda, com a terceira geração agora, com esse verde aqui, está lindíssimo, tá? Ele está muito bonito. E agora já dentro também do guarda-chuva da Epson, essa produção desses relógios Poseidon. Então o que demonstra esses relógios aí? Ele demonstra um avanço tecnológico não só na parte de calibres, mas também na parte de acabamento dos relógios. E isso aí começa a se tornar muito claro justamente por conta desses modelos aí que a gente vai vendo agora aqui dentro do mercado nacional. E agora, 2021, eu acredito que vai ser um ano muito especial para o Oriente. 2022 para frente, então a gente vai estar participando inclusive de lançamentos mundiais, como aconteceu agora, esse ano agora, o World Map foi um dos lançamentos mundiais que a gente teve aqui, e no Brasil, o Brasil pôde participar disso, um pouco atrasado, mas participou também do lançamento do World Map. Então, através desses lançamentos, a gente vai vendo que o mercado brasileiro começa a se tornar um pouco prioritário também para o Oriente e para a Seiko. Tá? Visto que a Seiko já tinha abandonado o Brasil há muito tempo e agora volta com força, e a Oriente também na rivalidade Oriente-Seiko ali também brigando também agora para recompor o seu espaço que a Seiko tem tomado agora frequentemente, tá? E olha só, para vocês terem uma noção como é que foi bom a chegada da Epson para Oriente. Olha só a diferenciação do calibre, tá? No caso do calibre, o calibre 469 ali em cima e do lado ali o F67. Olha só a diferenciação de acabamento que o calibre tem. Só para vocês terem uma noção como é que a Oriente tem se comportado nesse mercado agora. Então eles estão agora justamente buscando, aperfeiçoar o calibre, não só na parte mecânica, mas também na parte de design, na parte de acabamento, que é muito importante para a gente que gosta de relógio, porque a gente quer ver um relógio não só funcional, mas também um relógio bonito. Não só agora, muito mais agora que a gente está querendo também ver o relógio bonito por dentro, não só por fora. Então é muito interessante toda essa competição que a Oriente comprou para si agora, trazendo uma melhoria muito substancial para os calibres, tá? Agora o F67, o F49, o F69 também,
todos eles de excelente qualidade. Então, se você está pensando que só a Seiko está progredindo, não, a Oriente também, ela pegou, subiu nessa onda que a Seiko está e agora vai começar a trazer muita coisa. Vocês viram que no final do ano passado já começou a chegar o Bambino, já começou a chegar o Mako, já chegou o Triton, né? O World Map, também já chegou, tem mais um modelo agora que me fugiu, o Cano, isso mesmo, modelo Cano também, que também chegou agora. Então são modelos assim que eram trabalhados na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil era esquecido. E agora sim a gente também entra nesse mercado, a gente também entra nesse radar que a Oriente Japão tem fornecido aqui para o Brasil. E a Oriente Brasil também agora acaba de se despertar um pouquinho para esse mercado que eles estavam deixando, como é que fala? Aberto para as outras marcas. E a Oriente tem um potencial muito grande para conquistar esse mercado de entrada de relógios de luxo também. Por que não? Tá? Olha só, eu vou colocar dois modelinhos aqui. O primeiro de cima aqui, o primeiro do lado esquerdo aqui, você vai ver que é um F49. E o do lado direito, um 469. A gente já começa a ver a diferenciação, porque, por exemplo, no F49 a gente já não tem mais o botão de ajuste de calendário. Isso mesmo, não tem mais o botãozinho de ajuste de calendário. Porque todos os relógios o 469 que a gente conhece, que a maioria das pessoas conhecem hoje, esse modelinho aqui que tem o botãozinho na posição 2 horas, tá? Que ele vem para ajustar o calendário da semana. E a gente já vê que a Oriente começa a abandonar esse botãozinho. Por que começa a abandonar? Justamente para poder melhorar o calibre, tá? Outra coisa interessante que a gente pode ver é o acabamento não só da parte interna, mas também da parte estrutural. Vocês podem notar que já existe uma preocupação num acabamento um pouquinho mais refinado. Embora os dois sejam montados na Zona Franca de Manaus, o modelo da esquerda aqui a gente pode ver que existe um acabamento um pouquinho mais refinado, principalmente ali onde se diz a respeito às marcações de horas, ao próprio logotipo da Oriente. Se vocês começarem a prestar bem atenção, o acabamento que está tendo dentro dessas peças internas e também na caixa externa é muito mais sofisticado o acabamento de hoje. Então a gente pode perceber que a Oriente a Epson tem preocupado muito em melhorar a qualidade dos produtos Oriente, tá? Então aí agora acaba invertendo os valores que nós tínhamos, que vinha correndo há 50 anos, que quanto mais barato melhor, quanto custo mais reduzido melhor. Agora nós estamos vendo quanto melhor a qualidade, melhor. Então nós temos uma diferenciação. Eles não estão preocupados tanto com o preço, mas estão preocupados com a qualidade. É lógico que o preço vai acabar subindo um pouco mais, porém a gente vê que existe espaço ainda para crescer um pouco mais, porque o brasileiro exige e merece um relógio de qualidade um pouquinho melhor que os relógios 3 estrelas que estavam sendo ofertados no mercado nacional, tá? Outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, olha só, por exemplo, o acabamento do fundo do relógio, tá? No caso ali, o F49 ali, o primeiro desenho, na primeira foto, e no segundo o 469. A gente pode perceber que está escrito ali embaixo, está gravado o número do relógio, então o F49 e o 469 ali. E você percebe que existe também uma diferenciação até mesmo no acabamento do fundo do relógio. Então você percebe que o acabamento, olha só como é que é lindo o acabamento do logotipo da Oriente no F49, enquanto o acabamento do logotipo da Oriente no 469, olha como é que ele era mais rústico. Então por aí a gente começa a perceber que existe uma preocupação de aperfeiçoamento do acabamento dos relógios Oriente. E isso vem graças a uma postura que a própria Epson tomou, né, quando assumiu a Oriente. Então provavelmente já deve ter acionado também o escritório central de designers, né, da Seiko, onde na década de 50, 60, isso foi muito prestigiado, porque esse escritório de designers que acabou desenhando e criando as regras para os relógios Seiko, e isso agora volta com toda a força, e por isso que a gente acaba vendo relógios iguais a esse aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, que está sendo lançado no Brasil agora, esse F49 SS012. Ele é lindo, 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 lindo. Eu particularmente gostei muito dele. Eu achava que ele não seria tão bonito quanto é,
mas a gente percebe não só no acabamento da caixa, mas também no acabamento da coroa, no acabamento dos logotipos internos, tá? No acabamento do calibre, olha só como é que é o calibre dele, o calibre exposto com o vidro, com o fundo transparente, acaba transparecendo ali. E é lógico que a Epson não ia deixar de colocar a sua marca ali embaixo, na Epson Corp, ali no calibre do relógio. Então você vê que a Epson está fazendo muito bem para o Oriente. Não só a Oriente Japão, mas também para o Oriente Brasil, porque ele começa a trazer então agora as inovações de acabamento que a Oriente Japão está seguindo e que o Brasil também vai começar a seguir daqui para frente. É lógico que é uma mudança gradual, não é uma mudança instantânea, porém a gente pode perceber que os produtos da Oriente têm mudado de qualidade é muito notável isso, sabe? Se você pegar um relógio de 10 anos atrás e pegar um relógio hoje, você vai notar que existe uma diferença crucial em questão de acabamento, em questão de qualidade de relógio, entendeu? É lógico que a gente não vai entrar no mérito da questão, por exemplo, desses modelos mais baratos, lógico, certo? Mas se você começar a pegar os modelos que estão sendo lançados agora e comparar com um modelo de 10 anos atrás, provavelmente você vai ver que existe uma diferença muito grande. Outra coisa legal que a gente pode ver, por exemplo, que é a chegada desses modelos aqui, olha, esse aqui é o modelo superior, tá? Esse modelo superior aqui também, ele já vem com o calibre F49, também já começa a vir com a tendência de mudança que a Oriente traz, certo? Então eu até esqueci de separar a foto dele, porque esse modelo aqui já faz mais ou menos 3 anos que está no mercado brasileiro, deve vir, acho que se não me engano, 2018, 2017, se não me engano, logo após a incorporação da Seiko. Então por isso mesmo a gente vai vendo que a tendência daqui para frente da própria Oriente é uma mudança muito gradativa dos relógios da Oriente aqui no Brasil, como na parte mundial também, tá? Então o que esperar dessa mudança de postura que a Oriente tem tomado agora, tá? Primeiro, eu acredito que deve acirrar muito mais a rivalidade Oriente-Seiko. Não só em termos... algumas pessoas dizem, mas a Oriente não tem cacife para bancar a Seiko. Tem. Pior é que tem, tá? Tanto é que em um espaço tão curto de tempo, a Oriente já começa a trazer relógios como o Triton, relógios como o Mako, relógios como o Kano, certo? O World Map, que ficou excepcional, certo? Então, e esses modelos aí, eles brigam de frente com o Turtle, brigam de frente com o Samurai, brigam de frente com o Monster, sem problema algum. Outra coisa interessante é que o calibre também foi desenvolvido a toque de caixa, assim, muito rapidamente para poder equiparar o 4R. Então a Oriente tem material para trabalhar contra a própria Seiko. Então eu vejo que vai existir uma rivalidade entre Oriente e Seiko, e como a Oriente é mais bem estruturada no Brasil, é provável que você vai começar a ter muito mais relógios Oriente ofertados de uma maneira muito mais barata. Igual eu fiz uma equiparação, por exemplo, do Oriente Triton contra um Turtle. Se for para levar ao ponto da lista do que cada um possui e o que eles oferecem, o Triton está muito acima, porque o Triton, por exemplo, tem um vidro de safira, enquanto o Turtle, que você vai pagar o mesmo preço em torno de 3K, ele dificilmente você vai ter um modelo com o vidro de safira. Então é um diferencial que a Oriente oferece justamente para poder ganhar o quê? Para ganhar mercado. Então você está procurando um ótimo relógio, de repente você quer comprar um Samurai. Um Samurai hoje você vai pagar em torno de R$3.500 e até R$4.500 você vai conseguir pagar um Samurai. Se ele tiver vidro cristal, R$4.500 pelo menos. Já um Mako, tá? Um relógio Mako da Oriente com vidro de cristal e tudo mais, você não vai pagar mais do que R$2.600. Então existe uma diferenciação de preço muito grande e isso abre mercado para a Oriente trabalhar. Então por isso eu digo, a Oriente deve entrar para rivalizar contra a Seiko, porque aqui no mercado brasileiro nós hoje infelizmente não temos alguém para ter o mesmo patamar que a Seiko, e a Oriente tem material e bala na agulha para brigar com ela. A outra coisa interessante
a gente pode esperar dessa mudança de postura da Oriente é o Brasil participar ativamente, tá? Ativamente dos lançamentos mundiais. Porque o Brasil tem sido deixado de fora, sempre foi deixado de fora nessa questão de lançamento mundial da Oriente. E agora a gente começa a perceber que a Oriente viu que aqui o Brasil tem mercado para lançamento mundial, sim. Tá? Tanto é que o World Map que eles lançaram, o Limited Edition que eles trouxeram, acabou-se rapidamente. Então por aí a gente começa a ver que existe mercado para trabalhar isso aí. Os modelos Poseidon, o Poseidon geração 2, 1000 peças foram vendidas assim rapidamente e hoje já não tem mais no mercado. Talvez você acabe encontrando em alguma loja esquecida, mas é muito difícil de conseguir esse modelo, por exemplo. O Netuno também, que foi um modelo que acabou-se rapidamente. Outro modelo que acabou rapidamente foi o Poseidon 3. O Poseidon 3 agora tem alguns ainda, eu acho que deve ter mais 2 aqui na vitrine, mas também acabou. Então por aí a gente começa a ver que o Brasil tem mercado para participar dos lançamentos mundiais e a Oriente acordou para isso. Então, essas duas posturas aí que a Epson mudou e vai fazer com que a Oriente do Brasil também mude a postura. A primeira, a rivalidade que vai se acirrar contra a Seiko, e a segunda, fazer com que a Oriente comece a ser visada aqui como um produto mundial e não como um relógio Oriente brasileiro. Beleza? Pessoal, eu acho que ficou um pouquinho longo demais. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não gostou, eu quero agradecer a todos que participaram dessa live, tá? Se vocês gostaram desse programa, sexta-feira tem o próximo programa, que é o Seiko, tá? Se você gosta de histórias da Seiko, então assista sexta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar conversando com vocês um pouquinho mais sobre os relógios Seiko. E segunda-feira, novamente, o Taniguchi opina com mais opinião aqui do Taniguchi aqui para poder... eu vou colocar o meu ponto de vista em diversos temas aí que referem-se à relojoaria, beleza? Se gostou, deixa seu joinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no Facebook, no Instagram e também no YouTube, que a gente está sempre pronto para atender vocês aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.